A gente tem alguns pontos importantes para conversar na aula de hoje. A gente vai continuar naquele tema ainda sobre o que é engenharia química, tá? É a parte 2 desse conteúdo, né? A gente viu a parte 1 na semana passada, que basicamente se destinava a apresentar a vocês os campos de atuação, né? E nessa aula de hoje a gente vai seguir aí com o tema, e hoje a gente tem alguns enfoques diferentes na aula, tá? Essa aula ela visa apresentar para vocês como vocês atuam dentro da indústria química, dentro da indústria de processamento químico, visa apresentar para vocês as básicas, né, e principais diferenças que a gente tem entre a profissão química e a profissão de engenharia química, e também visa apresentar para vocês de forma muito básica a estrutura básica de funcionamento do curso, né, apresentando as principais disciplinas que vocês vão ter e por que essas disciplinas aparecem no curso de vocês. Lembrando que sempre esse material ele já fica disponível no SIGA de vocês, tá? Essa aula está já gravada aqui, apresentada, né? Que é, deixa eu ver qual aula. Essa daqui, ó, aula 1, parte 2, como atuamos. E ela está disponível lá no SIGA já há um tempo. Então, a ideia hoje aqui maior é que a gente consiga estabelecer uma discussão acerca dessa aula, né? E fundamentar melhor alguns dos conhecimentos que estão aqui apresentados. Dentro dessa pergunta, né, do que é engenharia química, a gente tem dois campos aí de resposta principais. O primeiro campo diz respeito a onde, né, que a gente atua efetivamente, por que a engenharia química está lá, e o outro é como, efetivamente, o engenheiro químico atua dentro desses campos. Quando a gente fala de atuação de engenheiro químico, uma das principais vertentes de trabalho, né, operacional diz respeito ao foco aí no aumento de escala, né, no tão famoso scale-up, que é uma palavra que vocês vão ouvir de forma recorrente aí ao longo do curso de engenharia química de vocês. O que é basicamente scale-up? Scale-up é a capacidade que vocês terão, né, quando ao final do curso, de compreender, por exemplo, as informações que são dadas em um equipamento desse tipo, que é um equipamento de laboratório de pequena dimensão, para transportar, por exemplo, a reação que está sendo conduzida nesse equipamento de pequena dimensão para um equipamento de dimensão maior, que seria aí similar a uma escala piloto. A escala piloto basicamente seria aqueles equipamentos que a gente viu lá na usina, para quem fez a visita lá às dependências do curso. Vocês devem lembrar que vocês viram uma usina de biodiesel que era muito grande para a operação laboratorial, custaria muito dinheiro para que ela operasse, né? Mas ela era pequena para uma finalidade industrial, ou seja, para uma finalidade de comércio, né, de venda de produto. Essa é a escala intermediária, que é a escala piloto. Essa escala piloto, atualmente, ela está em desuso, tá? A gente não encontra de forma direta aplicações e desenvolvimentos para a construção de plantas piloto. Isso por quê? Porque as informações relacionadas com esse tipo de equipamento, a gente consegue substituir isso de forma muito simples por cálculos computacionais, de fluidodinâmica computacional, por exemplo. A gente consegue entender o comportamento desses reatores maiores utilizando estruturas e cálculos computacionais, que é até uma parte que a gente vai conversar daqui a pouco, ali mais para frente na aula, né, de forma que o investimento nesse tipo de planta a cada ano é menor e hoje já pode se dizer que praticamente é zero aqui no ano 2022. Tá? O principal objetivo da construção da planta piloto era o quê? Era verificar a probabilidade de ocorrência de fenômenos disfuncionais em relação ao escoamento do fluido que normalmente não aconteceriam nas pequenas dimensões dos equipamentos de laboratório. Ou seja, se a gente tivesse algum problema característico de escoamento devido à viscosidade da mistura, a propriedades dessa mistura, quando em maior escala, eles apareceriam aqui e a gente conseguiria corrigir de alguma forma antes de levar para equipamento de maior tamanho, que seriam os equipamentos industriais. Aqui a gente tem um exemplo, né, de um equipamento de maior dimensão, né, já com a escala mais próxima do industrial. Dentro da videoaula, eu deixei para vocês um vídeo que passa a construção de um reator de craqueamento catalítico. Se vocês derem uma olhada lá, vocês vão ver o tamanho do equipamento, o equipamento gigantesco, aquele lá é o tamanho normal
desse tipo de equipamento, tá? Só para vocês terem uma ideia da dimensão e do porte mesmo. Mas essa linha de atuação, esse campo de atuação, ele visa que vocês entendam, né, todo o comportamento dessa reação, tudo que a gente tem de informação relevante que acontece aqui nessa escala pequena. E aqui a gente vai ter conhecimentos de várias áreas, de várias disciplinas, né? Aqui a gente vai precisar de fenômenos de transporte, operações unitárias, cinética química aplicada, para que vocês consigam efetivamente entrar na parte de projeto e aumento de escala, aumentando a escala produtiva e tornando viável, né? Viabilizando essa produção desse composto em maior escala. Dentro desse conceito aí de aumento, né, de proporção, de tamanho, de escala, é sempre interessante falar sobre a parte de design de processo e de equipamento. Isso aqui é uma característica, né, de área de atuação meio que associada com o scale-up em si. Por quê? Porque para que a gente consiga aumentar a escala, para que a gente consiga efetivamente sair disso aqui e chegar nisso aqui no equipamento industrial, a gente precisa fazer um design, a gente precisa caracterizar esse equipamento, compreender o princípio de funcionamento efetivo do equipamento para, assim, construir, né, essa produtividade, esse equipamento, esse processo como um todo. Então, né, dentro desse conceito, a gente tem como segundo de campo de atuação e um campo muito associado com o primeiro, que é o de scale-up, a parte de design de processos e equipamento. Atualmente, conforme eu falei para vocês, essas etapas normalmente são assistidas por softwares, tá? Esses softwares, eles visam auxiliar vocês na resolução matemática dos problemas, principalmente, porque vocês vão ver aí ao longo das disciplinas que a gente precisa de uma estrutura de cálculo muito significativa, a gente precisa de uma quantidade de cálculo muito grande para construir esse tipo de conhecimento, para que a gente consiga aí, desenvolver um processo, um equipamento de forma completa, né? A matemática por trás disso é muito relevante, então a gente precisa de alguma forma solucionar esse tipo de problema, e para isso normalmente a gente vai ter a necessidade de um equipamento industrial, a gente vai precisar de um equipamento industrial. Pensando nisso, para que a gente consiga efetivamente simular, a gente tem alguns softwares que fazem esse papel para a gente. A gente tem softwares que têm aplicabilidade única e exclusiva, né, com a área de engenharia química. Esses softwares, por exemplo, a gente pode citar aqui o Aspen e o DWSim, são softwares que são desenvolvidos por engenheiros químicos para engenheiros químicos, então a única aplicação que a gente tem aqui para esses softwares em específico é em aplicações de engenharia química, e a gente tem alguns outros softwares, como por exemplo o MATLAB, que tem aplicabilidade em inúmeros campos, em inúmeras áreas, só que enquanto engenheiros químicos a gente consegue utilizar desse software para promover alguns cálculos que são, né, relevantes e interessantes para a nossa área. Dentro também do vídeo eu deixei uma parte, né, com uma pequena demonstração para vocês de como é a estrutura do DWSim. O DWSim é um software gratuito, tá? Vocês conseguem baixá-lo gratuitamente na internet, está lá no computador e ver o funcionamento dele de forma direta, ali, como é que mais ou menos ele calcula, tem uma ideia do que é que tem dentro do software. O MATLAB é um software pago, mas vocês, como alunos da UFMA, conseguem instalá-lo gratuitamente com um acesso acadêmico, tá? Esse aqui é o MATLAB. Eu não tenho, infelizmente, o DWSim aqui nessa máquina. Ele tem alguns bugs para a versão de Mac OS, tá? Mas ele funciona muito bem na versão Windows. O meu computador Windows não está aqui, então não consigo mostrar para vocês o DWSim, mas consigo dar uma passada aqui no MATLAB, tá? Aqui tem, por exemplo, isso aqui é um programa da disciplina que a gente desenvolve na disciplina de cálculo de reatores químicos, com a disciplina lá do 8º semestre, e esse programa ele visa entender uma reação química que está acontecendo em um reator batelada, que é um reator todo fechado, né, operando essa reação em fase gasosa. Aqui, ao rodar o programa, né, que é esse
cliquezinho nessa parte verde aqui de cima, ele consegue estimar para a gente construir já os gráficos da conversão desse reator ao longo do tempo, ou seja, como está o consumo de reagente nesse reator ao longo do tempo, como está variando o volume desse reator ao longo do tempo e principalmente como varia o número de mols de cada um dos componentes dentro do reator ao longo do tempo. Então, é uma aplicação aí que a gente vai desenvolver, necessariamente vocês vão desenvolver ao longo do curso, porque isso é o único caminho que a gente tem, basicamente, para resolver esse tipo de problema. A gente também usa bastante esse tipo de dado na disciplina, esse tipo de programa, desculpa, na disciplina de termodinâmica aplicada, que é uma disciplina de sexto semestre. Esse aqui é um programa que a gente desenvolve lá na disciplina de termo, tá? Vocês vão caminhando aí no curso, vocês vão ver isso. Esse programa ele serve para calcular diagramas de equilíbrio, que é um dos problemas que vocês vão ter que estudar. Aqui tem os gráficos da parte energética, da parte de equilíbrio em si, mas o que vocês mais vão usar ao longo do curso de vocês é isso daqui. Esse tipo de gráfico, ele é muito útil lá na disciplina de operações unitárias 3. Vocês vão usar esse tipo de gráfico para construir as famosas colunas de destilação, tá? Isso aqui serve para que vocês consigam dimensionar uma coluna de destilação. E aí vocês vão aprender como programar, basicamente, o cálculo desses diagramas usando um software desse, que é o software MATLAB. Existe uma diferença básica entre o MATLAB e o DWSim, que é a estrutura de programação aplicada dentro desses softwares. Tá? O DWSim ele é um simulador do tipo blocos, tá? E o MATLAB é um simulador que a gente tem uma construção baseada em escrita lógica de programação. Isso tem uma diferença entre eles, tá? Lá dentro do canal do YouTube tem uma aula, né, do que é simulação de processos químicos, e nessa aula eu comento sobre esses tipos de simuladores, o que é uma simulação, para que vocês entendam as escalas de como é que funciona, né, esse tipo de simulação. A gente comenta sobre os tipos de simuladores. Então, se vocês ficarem curiosos com o tema, depois vocês podem dar uma olhada lá. Não faz parte direta dessa ementa da disciplina de vocês, mas tem esse material disponível caso vocês tenham alguma curiosidade sobre o tema. Os simuladores do tipo blocos, como por exemplo o DWSim e o Aspen, ele já tem os equipamentos que estão aqui marcados em vermelho dentro do simulador. Então, basicamente, você não precisa escrever aquela linguagem lógica de programação, que é o que estava apresentado ali para vocês em MATLAB, para que o cálculo seja realizado. Né? O que você precisa entender é a lógica de funcionamento, ou seja, que linha você precisa linkar em cada equipamento, né? Que você precisa sempre linkar correntes de... o que é chamado dentro do simulador, né? De corrente de material e corrente de energia, que você vai colocar, por exemplo, o reagente de óxido de carbono, você coloca aqui, e você coloca a linha de energia que vai aquecer esse equipamento. Aí você vai ter toda a parte lógica de cálculo linkada com essas duas linhas para efetivamente você conseguir desenvolver o seu processo de forma adequada. Então, aqui você tem uma, vamos chamar de facilidade, né, de cálculo maior, porque essa parte de cálculo de programação que você precisa construir em MATLAB, né, esse código que está aqui escrito, já está escrito aqui dentro da estrutura do equipamento. Alguém já fez isso. Então, o que você precisa entender, basicamente, é como que você constrói o uso desse equipamento e como é que você constrói uma planta se utilizando dessas informações. Esse bloco que está aqui apresentado, né, esse diagrama de blocos que está aqui, é do Aspen, do Aspen Tech, que é o principal simulador e também o mais caro que a gente tem na área, e que tem aí uma usabilidade muito grande para aplicações de área química. Diversas plantas químicas utilizam ele para melhorar, otimizar, compreender, analisar e desenvolver, né, os seus processos. Então, é uma área de atuação bem comum, essa parte de design de processos e equipamento assistida por computadores. Finalizando esse primeiro bloco, galera, alguma dúvida até esse presente momento? Algo que vocês gostariam que eu repetisse? Ou alguma curiosidade que porventura tenha ficado? Tranquilo, até agora eu vou
continuar, tá? Aqui para frente, aqui, eu deixei lá na aula gravada um exemplo básico desse campo de atuação, que é um exemplo do processo produtivo de cerveja, tá? E aí tem essas etapas características de como é que funciona. Lá está muito mais bem explicado do que eu conseguiria fazer aqui, porque eu estou usando um videozinho lá enquanto está passando para introduzir essas informações, apresentar o funcionamento dos equipamentos. Mas é importante que vocês entendam que, por mais simples que o processo seja, como é o processo de produção de cerveja, que é um processo relativamente simples, você consegue construir um fermentador de cerveja em sua casa, basicamente, você depende de conhecimentos específicos de diferentes áreas para controlar e conduzir esse processo de forma adequada. Né? A gente precisa de informações, por exemplo, de como esse equipamento troca calor, ou seja, como é que ele manda energia, né, para manter esse equipamento refrigerado e manter a temperatura ali controlada para que a sua levedura consiga consumir o mosto e produzir cerveja, né? Isso é um conhecimento que vocês aprendem nas disciplinas de operações unitárias, fenômenos de transporte. Isso aqui, se você quiser, né, fazer um controlador eletrônico similar àquele que vocês viram lá no laboratório do professor Fábio, né, onde por computador a gente conseguiria mexer na característica do equipamento. Vocês vão precisar de instrumentação e controle de processos para induzir essas informações e construir essa lógica aqui de controle. Vocês precisam de informações da cinética do balanço de massa para entender como o mosto está sendo consumido pela levedura, a que velocidade isso acontece, né? E do balanço de energia, né, para que você consiga dimensionar quanto de calor você precisa adicionar, retirar. Então, são informações das disciplinas do eixo básico que você precisa conhecer para que você consiga produzir a cerveja, né, por esse processo simples fermentativo de forma controlada e principalmente de forma reprodutível. E aqui surge o primeiro ponto que eu queria trazer essa diferença entre o que é química e o que é engenharia química. Tá? Observem que dentro dessas tarefas listadas ali, né, dentro dessas etapas que a gente comentou aqui, a gente tem operações que estão relacionadas a o que é que está acontecendo no interior do reator, né, ou seja, quão rápido aquela levedura está consumindo o seu mosto ali para produzir cerveja. Isso é um conhecimento de cinética química aplicada, que é um ramo onde a gente estuda aqui na disciplina de cinética do curso. Vocês precisam entender sobre características de válvulas, tubos, dimensionamento, estruturas de controle, controle PID, por exemplo, para desenvolver todas as ferramentas necessárias para a manutenção dessas condições operacionais, né? Isso não é lá tão simples, especialmente a gente está falando de dimensionamento, para garantir que você consiga produzir mais cerveja de forma igual, de forma controlada, né? Lá no vídeo eu até comento que se você abre uma garrafa de uma cerveja de uma determinada marca, como por exemplo a Heineken, você quer que ela tenha o mesmo gosto. Você não quer abrir Heineken que ela tenha gosto de Kaiser, não é esse o objetivo, ela tem que ter o gosto dela sempre. E isso é garantido por reprodutibilidade produtiva. Você precisa ter uma produção controlada e isso é garantido por meio de dimensionamento de equipamentos adequados e características produtivas e controladas de produção, que são conhecimentos específicos de engenharia química, e esse é o principal ponto focal da diferença entre química e engenharia química. É assim que a gente diferencia as duas profissões, né, dentro da área de atuação específica. Né? A química, de forma muito simples aqui, tá? Ela vai trabalhar com a reação em uma escala menor, ou seja, entendendo as características daquela reação química específica em escalas de pequena dimensão, escala laboratorial, basicamente, tá? Dentro dessa escala laboratorial, a gente consegue entender diferentes aspectos muito relevantes da reação, como, por exemplo, o mecanismo da reação, a estrutura de funcionamento básica dessa reação, e a maioria das reações, né, novas de interesse para a indústria, elas são desenvolvidas em grupos de pesquisa e desenvolvimento industriais ligado à área de atuação da química. O que a química faz é gerar essas informações e transportar essas informações para a engenharia química. Com as informações originadas da química, do trabalho do químico, a engenharia química consegue aumentar a escala, né? A gente consegue desenvolver esse processo que foi desenvolvido aqui no laboratório em uma escala maior, se for possível, tem alguns processos que efetivamente não são. A partir daqui,
né, para fazer o aumento de escala, a gente precisa desenvolver os equipamentos, essas etapas de processo, e isso é conseguido pela completa compreensão dos fenômenos associados tanto ao processo como à reação química que a gente deseja conduzir. Então, a gente precisa de um conjunto de informações para conseguir fazer esse aumento de escala, e esse aumento de escala tem que ainda garantir a manutenção do processo. Essa manutenção aqui eu estou me referindo à manutenção tanto dentro de um aspecto produtivo, ou seja, que a reação seja reprodutiva, né, que a gente consiga conduzir essa reação tanto no Alasca, quanto na Europa, quanto aqui no Brasil. A gente precisa disso, porque é muito importante, né, que a gente consiga levar isso para as outras regiões. Imagine, por exemplo, que eu desenvolvo um processo de produção de gasolina, mas esse processo funcione única e exclusivamente na Rússia. Né? O que é que a gente faz com essa gasolina? Vai ficar só lá, a gente não consegue levar ela, expandir, né, esse composto para o mundo inteiro. A dificuldade seria muito maior, né, em ter gasolina nos outros países. Então, não adianta nada eu fazer um processo que funciona na região única, eu preciso garantir essa reprodutibilidade do processo para que ele seja realizável em qualquer região. E, além disso, eu preciso garantir as condições de segurança para que esse processo não traga riscos operacionais ao longo da sua produção. Aqui eu deixo, né, marcado para vocês não generalizarem essas informações. Por quê? Porque a gente tem tanto engenheiros químicos que atuam de forma muito interessante aqui no desenvolvimento de reações e processos, como a gente tem químicos atuando nisso aqui. Né? A gente tem especializações que garantem tanto essa atuação do engenheiro químico aqui, quanto do químico aqui. Então, não generalizem essas informações. Tá? O que eu estou passando aqui é a estrutura básica, é o perfil básico do trabalho do químico e do engenheiro químico, que diferencia basicamente as duas profissões aqui durante a formação acadêmica de vocês. Fora da formação acadêmica, vocês podem garantir conhecimentos e informações para atuar fora, efetivamente, do campo aí. É uma característica normal. Até aqui, gente, tudo ok? Tudo tranquilo? Essa parte aí diferente de química e engenharia química? Beleza, então vamos ao que é o nosso curso, tá? O curso de vocês, ele tem uma subdivisão em grupos de disciplina, que é o último ponto que a gente vai comentar aqui na aula de hoje. Essa subdivisão, acho que tem alguém pedindo para entrar na aula, só que aparece, cara, o tempo todo. Acho que agora deu certo. Essa subdivisão de grupos de disciplina, ela é baseada basicamente no eixo básico formativo, que é o eixo aí onde vocês vão cursar as disciplinas que visam estruturar o curso para vocês, né, para que vocês tenham os conhecimentos básicos aí da formação. Eu vou até apresentar isso aqui no site do curso, tá? São essas disciplinas que vocês estão vendo aqui no nível básico aqui de vocês, tá? Isso inclui a disciplina, por exemplo, de cálculo vetorial, geometria analítica, cálculo 1, química geral experimental, metodologia científica. São disciplinas que vão apresentar para vocês informações que são informações básicas aí que vão possibilitar o andamento de vocês ao longo do curso. Conforme eu falei, né? A formação de vocês é extremamente dependente de cálculo. Vocês vão precisar muito de cálculo em diferentes disciplinas do curso. Da mesma forma, vocês vão precisar, né, de informações da química básica, da física. Então, é por isso que a gente tem essa disciplina de eixo básico formativo. O mesmo vai se repetir aqui no segundo semestre, onde vocês vão ter a física básica, cálculo 2, as químicas, né, inorgânica e orgânica. No 3, vocês vão continuar com física, cálculo, físico-química, química analítica. Aqui aparece uma das primeiras disciplinas que tem a finalidade de direcionar vocês para a área de engenharia química em si, que é a disciplina de processos químicos industriais. É uma disciplina já do eixo formativo de vocês, onde vocês vão começar a ver informações relacionadas a processos químicos em si, ainda de forma introdutória, mas já trazendo um direcionamento maior para a área de atuação de engenharia química. Aí, no quarto semestre, vem a primeira disciplina de eixo formativo, que é a disciplina de fenômenos de transporte 1. E observem que vamos continuar com tudo aquilo que é de básico para que vocês consigam, né, cursar as demais disciplinas. A gente continua introduzindo física, matemática,
estatística, fisicoquímica, né? Aqui já tem uma parte de introdução à computação para habituá-los com essa parte de programação, e entra, né, a primeira disciplina do eixo formativo, que é a disciplina de fenômenos de transporte. Eu costumo falar que a engenharia química em si, ela vai começar para vocês aqui, né? É a partir do 5º semestre que vocês vão começar a ter muitas disciplinas da área de engenharia química em si, né? Tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó, tirando essas 3 últimas, são disciplinas de engenharia química ligadas diretamente à formação de vocês. No 6º semestre, tudo que vocês estão vendo aqui, ó, todas essas disciplinas, com exceção de relações humanas, são disciplinas de formação em engenharia química, né? Tanto eletricidade aplicada como relações humanas são disciplinas obrigatórias para os cursos de engenharia em nível de formação, então elas estão aqui como formação complementar. Aqui também é a mesma coisa, engenharia, laboratórios, ciência e tecnologia de materiais, controle de processos cinéticos, operações unitárias, é um semestre 100% em engenharia química. O mesmo ocorre aqui, mais um semestre quase 100% de engenharia química, que vocês só têm a disciplina de administração a mais, e o nono é um semestre aqui com muitas eletivas, né, onde vocês vão cursar muitas disciplinas eletivas, mas dentro das obrigatórias, observem que também é um semestre muito ligado a engenharia química. O 10º é só estágio, então não vou comentar sobre ele, mas observem que o curso em si, né, vocês vão começar a ver engenharia química mesmo a partir do 5º nível, né, a partir do 5º semestre. Os semestres iniciais, eles visam apresentar para vocês a estrutura básica da matemática, do cálculo em si, para prepará-los para as disciplinas futuras. Então, vocês vão ver cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, matemática aplicada em engenharia química, a parte de equações diferenciais ordinárias, que são as equações necessárias, por exemplo, para que a gente consiga resolver esse modelo desse reator batelado que eu apresentei para vocês aqui lá no comecinho da aula em MATLAB, tá? Isso aqui que a gente está resolvendo, isso aqui que vocês estão vendo aqui que eu estou grifando, é um sistema de equações diferenciais ordinárias, que é um dos tópicos da disciplina que vocês vão estudar aqui, por exemplo, na disciplina de matemática aplicada. É um tipo de equação que vocês vão usar, por exemplo, em fenômenos de transporte, vocês vão usar para desenvolvimento de equipamentos e operações unitárias, e vão usar bastante na disciplina de cinética e cálculo de reatores. Então, é por isso que vocês aprendem isso aqui na matemática básica. As químicas vão fornecer os conhecimentos gerais relacionados com o entendimento do processamento das reações, então a gente vai ter a parte química geral, orgânica, analítica, físico-química, laboratórios, tudo isso para preparar-os para ver a estrutura de funcionamento de uma reação química, compreender como é que isso funciona, principalmente as estruturas dos componentes químicos e suas propriedades físico-químicas. Mas observem que, apesar de ser bastante química, ainda é muito menos química do que a gente vê numa formação de química. Então, a gente vê bastante química, mas é uma quantidade muito menor do que um químico vê ao longo de sua formação. Da mesma forma, a física, né? A gente tem física 1, 2, 3, 4, as físico-químicas e os laboratórios, mas também é uma quantidade de física muito inferior ao que uma formação em física tem como estrutura de formação, né? O que a gente tem aqui é apenas o básico para que vocês compreendam os aspectos da característica física dos sistemas. Falando de eixo formativo, tá? Disciplinas do eixo formativo específico, a gente vai ter as disciplinas de fenômeno de transporte e operações unitárias, são as disciplinas essenciais para a compreensão dos mecanismos de funcionamento dos equipamentos. Então, aqui vocês vão ver toda a estrutura relacionada com transporte de momento, transporte de calor e transporte de massa. Nessa ordem respectiva para as disciplinas de fenômeno de transporte 1, fenômeno de transporte 2 e fenômeno de transporte 3. Nas disciplinas de operações, vocês vão ver os equipamentos ligados a transporte e operações com sólidos na disciplina de operações 1, transporte de calor, né, fluxo de calor nas operações 2, e equipamentos de separação na operações 3. Então, é isso aqui que a gente tem na estrutura das FTs OPs, que são aí as disciplinas responsáveis por apresentar a vocês os principais equipamentos utilizados na indústria química e as principais fenômenos que ocorrem dentro desses equipamentos, ou seja, o que ocorre de variação dentro dos equipamentos e como é que a gente calcula isso. A gente tem as disciplinas de termodinâmica. As disciplinas de termodinâmica são responsáveis por apresentar a vocês as leis termodinâmicas que efetivamente regem os princípios e os funcionamentos desses equipamentos e desses fenômenos que estão aqui apresentados.
Então, se vocês olharem, são disciplinas simultâneas e anteriores à maioria dos FTs e OPs, né? Você começa a ver termodinâmica junto com as disciplinas de fenômeno de transporte, e o OP1, justamente porque as leis que vocês vão ver aqui estão diretamente relacionadas com os princípios físico-químicos que estão aqui dentro dos equipamentos. Depois disso, a gente tem a parte de cinética, que é a responsável por apresentar a vocês como a gente entende a velocidade de uma transformação química, ou seja, quão rápido uma reação acontece e como a gente consegue calcular isso. E isso aqui está diretamente ligado com a disciplina de cálculo de reatores. A gente vai utilizar essas informações de velocidade de reação para conseguir dimensionar os reatores químicos, por ter algumas características peculiares, né? Vocês podem observar que os reatores estão separados dos demais equipamentos. Isso acontece por quê? Porque eles vão ser os equipamentos que vocês vão estudar que vão ter transformação química simultânea com transformação física, né? A gente pode ter aqui, por exemplo, uma evaporação, né, que gera uma situação onde a gente tem líquido e vapor dentro do mesmo equipamento, que é um princípio básico, muito utilizado, por exemplo, em equipamentos de separação, como a coluna de destilação, mas que aqui pode dificultar a reação química, porque você vai colocar componentes em fases distintas. Isso vocês vão ver, por exemplo, no fenômeno de transporte 3, que dificulta a transferência de massa, que é o que a gente quer que aconteça para que a reação química ocorra. Então, é por isso que a gente estuda isso aqui de forma separada, porque aqui está ocorrendo reação química ao mesmo tempo que ocorre todas as outras transformações, ao mesmo tempo que você precisa tirar calor, colocar calor. Devido a essa complexidade, os equipamentos são separados e a gente tem uma disciplina específica para eles. Para que isso aqui funcione de forma adequada, que a gente consiga que a reação seja conduzida adequadamente em qualquer lugar, que é uma característica importante, conforme eu comentei com vocês antes, a gente precisa da parte de controle e instrumentação, para garantir que o reator e todos os demais equipamentos funcionem de forma segura e controlada. Então, essas são basicamente as disciplinas aí que vão trazer informações básicas sobre o que é engenharia química, como funciona cada um dos equipamentos, processos, estruturas para vocês. E, adicionalmente, a gente tem algumas outras disciplinas que têm correlação direta com essas outras disciplinas que vocês estão vendo aqui, mas vão trazer informações de eixos mais específicos, como, por exemplo, a disciplina de bioengenharia, onde vocês vão ver o funcionamento de reatores aplicados a processos biológicos. Então, ou seja, vocês vão estar vendo um tipo de equipamento de reator dentro de uma aplicação mais específica, que é uma aplicação de reatores biológicos. Então, observem que vocês estão indo para subsistemas, né, subcondições ali de especificidades, e isso ocorre com algumas outras disciplinas do curso. Estou usando aqui a disciplina de bioengenharia justamente como um exemplo, porque ela é a mais característica, mas isso acontece em outras disciplinas. Isso aqui finda o que eu queria comentar com vocês de estrutura formativa, gente. O que é básico, né, que é cálculo, química e física, e o que é específico, né? Eu gosto de dividir o curso basicamente nesses dois grandes blocos, tá? Lembrando que aqui, assim como vocês têm os laboratórios aqui na física e na química, vocês têm a parte dos laboratórios de engenharia, justamente para tentar aproximar vocês dessas operações aqui em uma escala menor, obviamente, do que vocês vão ver na indústria, mas com o mesmo princípio físico-químico de funcionamento. Isso aqui é o que vocês viram lá no laboratório de processos, quando vocês fizeram aquela visita guiada às instalações do curso. Tudo que vocês viram naquele laboratório que ficava lá no terceiro andar são os equipamentos ligados com todas essas disciplinas aqui do eixo específico do curso de vocês, do eixo formativo específico. Com relação a essas disciplinas, galera, algo que não tenha ficado claro, alguma dúvida? Algo que vocês gostariam de questionar? Eu não falei todas as disciplinas em si, Matheus. Eu meio que dei uma resumida nas disciplinas que são principais, tá? Se vocês forem lá naquele diagrama lá do curso que eu mostrei, vocês vão ver que tem bem mais disciplina do que o que está aqui apresentado. Eu só quis apresentar para vocês os principais eixos, tá? Tem alguns eixos complementares, como, por exemplo, administração e economia. Eu nem comentei isso aqui, mas são disciplinas que o MEC exige que as formações de engenharia tenham, para que vocês tenham uma noção do que é administração, já que é muito comum que engenheiros trabalhem de forma administrativa também,
e economia da mesma forma, para que vocês tenham ideia básica do princípio de funcionamento de uma estrutura econômica, né, de um processo ou de uma indústria. Então, são disciplinas ligadas aí ao eixo também formativo, mas que eu não comentei porque elas são meio que complementares, tá? Da mesma forma que as disciplinas que vocês vão lá escolher, né, as disciplinas optativas, elas meio que complementam esse processo formativo aqui como um todo. Então, não entrei nos aspectos dessas disciplinas. Então, meu foco aqui era eixo básico e eixo específico, justamente para que a gente não ficasse comentando aqui disciplina por disciplina, isso acaba ficando meio maçante até. Mais alguém, gente? Mais alguma dúvida, algum questionamento? Enquanto vocês vê se surge alguma dúvida, deixa eu apresentar aqui para vocês. Vocês já devem ter aceitado o convite para entrar aqui no Google Classroom, tá? Eu enviei o convite, acredito que para todos. É importante que vocês aceitem, porque o link da aula é sempre esse link aqui. E por questões de funcionamento do próprio sistema aqui do Google Classroom, às vezes ele altera o link. Tá? Por isso, quando eu coloquei lá o link no Cigarro, eu falei link da primeira aula. Provavelmente, devido ao tempo que já está aquele link, ele já modificou. Então, sempre tentem acessar a turma por esse link aqui do Google Meet, do Google Classroom. Ele vai lançar vocês diretamente para o link da aula da semana. E, para quem não aceitou ainda o convite está no e-mail institucional de vocês. O e-mail institucional é aquele que aparece dentro do SIGA de vocês, tá? Eu não sei como é que aparece aí para vocês, mas aqui para mim aparece em todos vocês, na turma, no SIGA, né? E aqui embaixo estão a lista dos e-mails institucionais de vocês. Eu tenho que convidá-los por esses e-mails e é por isso que eles estão aqui, uma condição de funcionamento aí do Google Classroom. Dentro ainda do Google Classroom, conforme eu comentei na aula passada, eu disponibilizei uma atividade para vocês desenvolverem. Essa atividade, que é essa daqui, atividade assíncrona 1, da disciplina de História da Engenharia Química, ela deve ser entregue no nosso próximo encontro, que é dia 10, né, dia 10 de maio, e vocês vão me devolvê-la pelo próprio Google Classroom, tá? Vocês vão desenvolver a atividade, lá tem a opção de vocês me mandarem a resposta diretamente por aqui. Então, aqui é uma pergunta muito simples, tá? Que é com base no que a gente viu nas nossas últimas aulas. Eu peço que vocês façam um texto discursivo comentando sobre o papel e a atuação do engenheiro químico na indústria de processamento. Você pode focar em apenas um campo de atuação ou pode focar em mais de um. Isso aí eu estou deixando a critério de vocês. Quando eu falo em um campo de atuação, você pode focar, por exemplo, a indústria farmacêutica, indústria termoquímica, petroquímica, vocês podem escolher. Tá? Se quiser focar em mais de uma também, vocês podem. Conforme eu falei, vocês podem me entregar essa atividade até o meio-dia do nosso próximo encontro. Então, na nossa próxima aula, a gente vai conversar sobre a história da engenharia química e, ao final desse meio-dia, vocês têm esse prazo para entregar essa atividade. A atividade ela tem um tamanho mínimo de uma lauda e um tamanho máximo de 2 laudas. Não precisa botar capa, nada disso, tá? Coloca o nome de vocês aqui em cima, a disciplina que está associada, escreve o texto, não precisa capa, contracapa, nada disso. É uma atividade bem simples. E isso aqui está servindo a um propósito, tá? Eu quero ver como anda a habilidade de escrita de vocês seguindo normativas científicas, porque esse é um dos pontos que a gente vai conversar logo na disciplina, a parte de escrita científica e apresentação científica. Então, a gente vai dedicar um tempo a conversar um pouco sobre isso. Então, eu queria ver mais ou menos como é que está essa característica de escrita de vocês para eu trazer um direcionamento aí nessa parte para vocês logo. Eu sei que tem a disciplina de metodologia científica, inclusive vocês estão fazendo ela nesse semestre agora, só que ela é muito geral. Eu quero trazer uma visão um pouco mais direcionada aqui para aplicações de engenharia, tá? Por isso que a gente vai conversar sobre isso também aqui na disciplina. Então, lembrando, a atividade está disponível dentro do Google Classroom e vocês... lauda é página, Ketman, é folha. Então, se você abrir
um papel, por exemplo, de caderno, você tem que me mandar uma frente daquele caderno, aquilo ali é uma lauda. Se você abrir aqui, por exemplo, o Word para escrever, isso aqui é uma lauda, é uma folha de Word. A partir do momento que eu dou aqui, vou dar Enter aqui até chegar na outra página, isso aqui significa dizer que essa é a minha segunda lauda. Lauda é a quantidade de folhas, tá? Então, o trabalho, como eu falei, me mandem por aqui pelo Google Classroom, vocês vão ver que aqui, aqui eu não tenho nenhuma atividade, deixa eu ir para outra turma aqui, deixa eu ver, aqui também eu acho que estão entregando a primeira hoje aqui, por exemplo, aqui, ó, vocês vão ver que eu consigo, ao abrir, eu consigo inserir comentários na avaliação de vocês, né? Vocês vão mandar a resposta de vocês vai aparecer aqui, conforme está, por exemplo, essa, que é uma resposta de um aluno, e eu consigo inserir comentários acerca da resposta de vocês, e vocês conseguem, por exemplo, professor, eu não entendi esse aspecto aqui da correção, o que é que isso significa? Vocês conseguem me perguntar isso por aqui também de forma sigilosa, tá? Então a gente tem uma comunicação aqui muito mais simples e muito mais direta, por isso que eu utilizo esse meio aqui de conversa, é muito mais tranquilo, tanto para mim quanto para vocês, da gente dialogar sobre o tema. A Brinda perguntou se pode colocar título. Pode, Brinda, essa parte ela está bem livre lá, tá? Você pode construir o texto da forma que você achar melhor. Eu estou deixando bem aberto justamente para depois apresentar para vocês o que seria uma estrutura mais padrão, mais padronizada, com algumas regras, tá? Não é esse o objetivo dessa atividade. Essa atividade eu nem vou pontuar o texto de vocês nesse aspecto. O que eu quero é ter um primeiro contato com a escrita de vocês para ver esse ponto inicial, tá? Para que a gente tenha um direcionamento mais específico nessa parte quando eu for construir ali essa aula para vocês, tá bom? Vou trazer um direcionamento mais coordenado aí para vocês dentro da aula. Basicamente para isso que está servindo essa primeira atividade assim. Mais alguma coisa que vocês queiram perguntar, gente? Algo que não tenha ficado claro, alguma dúvida? Se está tudo tranquilo, vou passar a chamada de vocês, tá? Antes, deixa eu só parar de gravar a aula aqui, porque senão ela vai ficar muito grande a turma.